Pronto, iniciei a gravação. Então, na semana passada a gente falou da questão das enzimas de restrição, que essas enzimas são muito utilizadas para poder a gente cortar fragmentos de DNA, não é isso? E esses fragmentos podem ter uma infinidade de utilidades, dentre eles, para poder fazer a reação em cadeia de polimerase, que é o que a gente estava falando, né? Então, dando sequência aqui, o PCR, ele é uma reação em cadeia de polimerase, como a gente falou, que é uma técnica que o que é que ele faz? Ele amplifica uma sequência específica do DNA. E a tela voltou. Nossa, pronto, cheguei de novo nela. Ele amplifica uma sequência específica do DNA. E o seu principal objetivo é torná-lo abundante e disponível para uma diversidade de técnicas de biologia molecular, né? Por que que a gente precisa de uma quantidade grande desse material? Imagine que quando a gente faz uma extração de DNA, coisa que eu quero fazer com vocês ainda quando a gente voltar a ter aulas na universidade, a gente vai observar que a gente praticamente não enxerga o DNA, né? Porque ele tem um tamanho que é infinitamente menor do que uma célula, já que ele é um material presente no núcleo dela, sendo, se a gente for falar aqui, de DNA humano, né? Agora imagine como é que eu vou conseguir enxergar isso durante uma reação, ao revelar isso em um gel, né? Que a gente vai ver mais adiante na etapa de eletroforese. Eu preciso ter uma quantidade grande para que eu possa ter um mínimo de sinalização para que eu possa conseguir fazer um diagnóstico, né? Então, daí a necessidade de a gente ter uma grande quantidade dele e torná-lo abundante, tá? Aqui também nós temos uma imagem, deixa eu minimizar aqui. Nós temos uma imagem de uma sequência gênica, né? Que ela dá sequência tanto para um lado quanto para o outro, e nessa região aqui nós temos um gene que está aqui em verde. Mas mesmo desse gene inteiro, eu não tenho interesse nele por completo. O meu interesse está muito mais relacionado ao quê? Apenas uma porção dele, que é o que está aqui, onde provavelmente eu vou encontrar uma determinada mutação. Então, eu posso pegar essa região aqui, e é justamente essa região que eu vou o quê? Amplificar. É a região que eu vou estar amplificando com a reação de cadeia em polimerase. Os alvos a serem considerados no PCR são as regiões que flanqueiam a sequência específica do DNA a ser amplificada, né? Que pode ser um gene inteiro ou então pode ser uma região pequena. Aí a gente volta naquela imagem anterior. O que é que eu estou falando? Eu posso ter como alvo nessa... Deixa eu apagar aqui essas animações que eu fiz. Eu posso ter como alvo o quê? Tanto essa região inteira, como eu posso ter como alvo uma parte dela, né? Ou eu posso ter como alvo uma região bem menor dentro disso. Porque é onde está, por exemplo, a mutação que eu tenho interesse em analisar, se ela está presente ou ausente. Ou então, por exemplo, que a gente chegou a comentar em algum momento, em repetição, número de cópias, que eu vou quantificar quantas cópias desse material genético eu vou ter aqui dentro. Digamos que aqui sejam vários genes e cada um deles vai ter uma cópia. Eu posso estar amplificando todas essas regiões e quantificando isso. Tá? Ó, qualquer dúvida, pode interromper e fazer a pergunta. Certo? O PCR foi descrito pela primeira vez por Carl Millen, né, no final dos anos 80, e por conta disso ele foi nova da química. Aí a primeira coisa interessante que eu gosto sempre de falar com vocês sobre essa questão das barreiras disciplinares que nós temos, né? Ele era químico, ele não era biólogo, ele não era biomédico, ele não era farmacêutico, não era médico, ele era um químico. E a princípio parece que não tem nenhuma relação com a nossa área biológica. Mas foi ele que desenvolveu essa técnica lá nos anos 80. Bem, o PCR, geralmente, ele se baseia em uma região-alvo, tá? Esse número de bases da região-alvo, ele pode variar, que é o que está representado aqui por essa região central. O que é que interessa para mim? Eu conhecer o que está no entorno dessa região-alvo, que são essas sequências aí que está no entorno dela, tá? Aqui o alvo.
e aí as regiões que estão no entorno dela. Eu não tenho problemas em não conhecer o que está presente aqui nesse meio. Não me importa, nesse momento, né, pelo menos. O que me importa é mais o quê? Reconhecer o que está no entorno dela. Porque a região que está no entorno é que eu tenho interesse de reconhecer a sequência para que eu possa saber o que tem no meio. Por exemplo, se eu tivesse uma enzima de restrição que reconhecesse as bases que estão aqui no centro, isso já teria um problema, porque se eu tiver a mutação ali, a enzima de restrição pode ou não pode atuar sobre ela. Tá? Então, o que importa para mim é reconhecer o que está no entorno dessa região. Para poder fazer uma reação de PCR, nós temos o que a gente chama de ingredientes aqui, né? Mas, na linguagem corrente do laboratório, esses ingredientes eu vou chamar de mix de PCR. Tá? Então, dentre eles, nós temos o quê? Os primers. São os reagentes interessantes que a gente precisa estar presente nessa reação. Geralmente são sequências que têm de 10, ou que têm de 15 a 30 nucleotídeos fazendo parte dele. E é uma sequência o quê? De fita única, né? Que é utilizada para poder flanquear as extremidades das regiões a serem amplificadas, que é justamente isso aqui, ó. Nessa região aqui que os primers eles vão se ligar, justamente aí. Eles reconhecem essa sequência aqui, né? E pare de base. Eles reconhecem sequências e a sequência que vai se ligar à nossa região de interesse. Eles marcam tanto o início quanto o fim da sequência-alvo. Tá? E deve ser desenhado um primer para cada extremidade da sequência-alvo, que é o que a gente está vendo aí. Como é que é isso? Eu tenho aqui uma fita de DNA. Essa fita de DNA, ela é o quê? Fita dupla, né? DNA é fita dupla. Em algum momento a gente vai ver que eu vou pegar essa fita de DNA, né? E eu vou abrir ela. Eu vou desnaturar essa fita de DNA. E ao desnaturar essa fita de DNA, as bases que estão aqui centrais, elas vão ficar expostas. E é justamente aí que o meu primer vai estar se ligando a essas bases. Então, o que é que eu tenho de interesse aí? Eu estou falando que elas precisam ser o quê? Elas devem ser copiadas simultaneamente em ambas as direções. Então, a minha região-alvo, ela vai crescer em cada uma dessas fitas a partir do primer. Tá? A partir do primer. E na fita aqui de baixo, né, a gente não pode dizer qual é a inicial, qual é a complementar, a mesma coisa. Então, sempre vou ter uma repetição dessa região que está presente aqui. Né? E a gente vai entender um pouquinho mais adiante. Alguma dúvida sobre essa questão dos primers? Tá. Lembrando que aqui eu ainda continuo, né, a sequência do meu DNA, só que eu não tenho interesse nela, portanto, ela vai ser retirada das minhas amostras. Bem, os primers são colocados em excesso durante a reação de PCR, para que ele se ligue ao DNA-alvo, ao invés das duas fitas se ligarem de novo uma na outra. Ou seja, voltando àquela imagem anterior, que foi que eu desenhei ali. Voltar não, vou fazer aqui mesmo na tela. Eu coloquei aqui, ó, uma fita de DNA, uma dupla fita de DNA, que em algum momento essa dupla fita vai fazer o quê? Ela vai estar o quê? Vai estar se abrindo, né? O que acontece se o primer tiver em pouca quantidade? Eu vou conseguir fazer com que ele se ligue nessas regiões internas? Não vou conseguir, né? E por conta disso, essa dupla fita ela vai fazer o quê? Logo em seguida, vai voltar a se fechar, né? Ela volta a se fechar de novo, porque eu não tenho um primers ali para poder fazer a reação. Então, eu preciso de uma grande quantidade de primers dentro dessa reação de PCR. Eu estou colocando aí em azul como se fossem os primers que devem estar em excesso nesse meio que eu estou produzindo o PCR. Ah, esqueci de uma coisa. Deixa eu voltar aqui na imagem anterior, né? Limpando um pouquinho ela. Por que esses primers têm que ter de 15 a 30 nucleotídeos?
Consegue imaginar o porquê disso? Não. Vamos lá. Eu acho que eu tenho uma imagem. Antes. Cadê? Ah, não tem aqui não. Imagine que eu tenho uma sequência bem grande de bases nitrogenadas. Vou colocar aqui na tela. C, T, T, C, C, G, G, A, E, T, A, T, C, C, G, C, A. Né? Imagine que eu tenho um primer com duas bases nitrogenadas. Isso aqui seria uma fita do DNA. Isso aqui seria uma fita de DNA. E aqui eu tenho a complementar dela, né? Do outro lado. Imagine que eu tenho aí um primer com, deixa eu ver, 2 pares de base. Apenas 2. Deixa eu ver qual primer eu colocaria. Tá, deixa eu acrescentar aqui mais umas basezinhas. Esse aqui. Bora colocar ele aqui. Imagine que eu tenho um primer com 2 pares de base, e esse par de base vai ser a timina e a adenina. Esse aqui é o meu primer que eu tenho. Ele teria a capacidade de se ligar em quantas regiões dessa fita que eu criei aí embaixo? Você pode rabiscar na tela também, veja se você consegue. Com a canetinha. Com o mouse. 13? A gente vê se com o mouse você consegue circular as regiões. Acho que não. Aqui não aparece, não. Não está dando opção não, né? Não. Então, bora lá. Quantos locais aí... Na verdade, desculpa, deixa eu apagar aqui uma coisa. Aqui não teria TA como o primer. O meu primer seria, na verdade, vou colocar ele aqui em vermelho, seria AT. Né? Onde é que ele iria anelar? Iria anelar nessa região, não é isso? Isso. Onde mais? Iria anelar nessa região também, não é? Então, ele estaria anelando em 2 regiões distintas. Se eu tivesse um outro primer que fosse... Deixa eu ver aqui, vou colocar aqui CG. Eu estou colocando 2 pares de base porque a sequência aqui é pequena. Se ele fosse CG, onde é que ele iria anelar? Deixa eu alterar aqui a cor. CG, então, ele anelaria aqui, né, onde tem o GC, não é isso? Isso. E aqui também, outro GC. Não estou vendo mais nenhum GC. Então, já começa, ele deixa de ser específico. Passa a ser uma região inespecífica. Porque ele deve se anelar apenas em uma região. Agora, se eu colocasse, o meu primer fosse T, C, A, T. Nessa sequência que eu coloquei aí, quantas regiões ele poderia estar anelando? Cartão amarelo. Ó, TCAT, eu acho que eu só tenho essa região, né? Entendeu? Tá vendo que quanto eu aumento o número de bases do meu primer, eu aumento a especificidade dele? Sim. E geralmente um valor de 15 é o número mínimo para que eu evite que ele seja anelado em outras regiões do genoma que não sejam de meu interesse. Por isso que eu tenho que ter aí pelo menos 15. Tá? Porque se for um consenso, o número que chegou aqui, ó, 14, ainda é possível encontrar regiões que ele anele. 10, muito mais. E quanto menor for o número de bases, meu primer, mais regiões inespecíficas ele pode estar se ligando no DNA, que não vai ser aquela região que eu tenho como alvo. Já mais do que 30 nucleotídeos, aí já dá um outro tipo de problema, se for mais do que 30 nucleotídeos. Né? Porque já fica regiões muito grandes. Eu vou precisar de muita energia, de muito tempo, para poder fazer a ligação dessas sequências no meu DNA-alvo. Tá? Então, o número de 15 a 30 é um consenso de que é um bom tamanho de primer, de iniciador nesse caso. Certo? Certo. Aqui, ó.
Essa imagem aqui dá para a gente ter uma noção talvez melhor, né? Vou procurar aqui dentro uma sequência GTA, nem sei se existe, vou colocar aqui. GTA, 3 pares de base. Então, a gente tem que procurar o quê? O que seria o equivalente dele aqui, né? Que seria CAT. Procurar dentro dessa região aqui. Olhando aqui rapidamente, deixa eu ver se eu consigo localizar CAT. CAG. CAT. Se você vê algum aí, me avisa. Sei. Eu acho que eu escolhi uma sequenciazinha ruim de encontrar assim. Aqui, encontrei uma. Tati. Olhar mais um pouquinho para ver se encontro pelo menos mais uma. Deixa para lá que eu só encontrei uma. Mas a tendência é que a gente encontre muito mais bases que são repetidas por conta da quantidade pequena de base que nós colocamos aí. Deixa eu ver se encontro só mais uma. Ok, já encontramos duas, já é suficiente para poder a gente saber que ele não é tão específico assim, né? Então, nesse contexto aí, eu tenho duas sondas que foram colocadas para poder reconhecer essa região. Essa sonda aqui de cima é a que a gente chama de sonda direta, ou forward, e essa de baixo aqui é a reversa, que é o que a gente chama de prime reverse mesmo, forward prime e o reverse prime. São esses dois que estão escritos logo aqui embaixo. Geralmente a gente utiliza muito a língua inglesa para poder definir essa questão dos primers. Tá? Então, essa localização que vai ser determinada pelos primers. Os dideoxinucleotídeos, que eu estou trazendo aqui, é outro ingrediente que também vai fazer parte desse mix de DNA. Tá? O que é que eles são? Nada mais do que as bases nitrogenadas que vão estar sendo adicionadas na minha reação. Tá? Como, por exemplo, aqui o dideoxinucleotídeo, adenosina trifosfato, dideoxinucleotídeo, guanosina trifosfato, dideoxinucleotídeo, a imagem ficou bem em cima, dá para ver, é o de citosina trifosfato e dideoxinucleotídeo de timina trifosfato. Então, essa sequência aqui, ó, de deoxi, é que vai estar relacionado com o nome que esse o trifosfato que vai estar fazendo parte de cada uma delas. Tá? Então, é como se fosse, na verdade, um grande quebra-cabeça, em que eu vou ter uma sequência molde, uma fita, né, de DNA molde, e dentro dela eu vou estar colocando cada uma das minhas bases nitrogenadas que vão estar presentes nesses dideoxinucleotídeos. Eles que vão formar, digamos assim, a trilha do trem, né, que é o DNA, nesse caso. Tá? Outro ingrediente importante, a TAC polimerase. Que, na verdade, é uma TAC polimerase que não é humana, né? É uma TAC polimerase que ela precisa trabalhar em temperaturas elevadas. Então, ela é o quê? Tem que ser termoestável por conta disso. E ela que vai estar fazendo, basicamente, a criação dessa nova fita de DNA. Tá? Aqui eu tenho um cloreto de magnésio. Esse cloreto de magnésio aqui,
ele vai atuar justamente como o quê? Como cofator enzimático. Tá? Sem a presença dele, a TAC polimerase não vai estar atuando. Então, ele é importante porque ele atua como esse cofator enzimático. É importante nessa questão também que a etapa da extração de sangue, no caso se for o DNA humano, né, ela tem que ser bem, como posso dizer, bem com etapas importantes de limpeza, de lavagem desse material, justamente para poder cortar o quê? A presença de EDTA naquela solução. Se eu tiver muito EDTA, esse EDTA ele vai atuar como se fosse um quelante, né? Então ele vai fazer o quê? Vai atuar como quelante do cloreto de magnésio. E com isso, o que é que vai acontecer com a minha atividade enzimática lá da TAC polimerase? Essa atividade da TAC polimerase, ela vai justamente o quê? Cair, né? Na presença do EDTA. Outra questão importante é a presença de uma solução tampão, certo? Lembre-se, o DNA é um material genético e ele é um ácido. Então, aquele meio onde ele se encontra, à medida que eu vou formando a nova fita, vai acontecendo o que com o pH do meio? Ele vai subindo ou vai descendo? Vai subindo? Vai subindo, né? E ao começar a subir, ou não, desculpa. O pH do meio, à medida que eu vou formando a fita do DNA, ele vai reduzindo. Eu estou formando uma solução ácida. Eu não tenho DNA ali em quantidade, eu só tenho 2 fitas, digamos assim. Então, naquela solução aquosa, o pH vai ser X, digamos assim. À medida que eu vou sintetizando novas fitas de ácido desoxirribonucleico, o meio vai ficando o quê? Acidificado. Entendeu? Então, a solução tampão, ela ajuda a manter o pH dela é de 8, né, de 0,3 a 8,8, e com isso, junto com a acidez do DNA, você vai conseguir manter uma solução aí com um pH mais neutro, né? Por conta disso. Uma vai equilibrar a outra. E é assim que a enzima, a TAC polimerase, ela vai poder atuar. Se eu tenho muita alteração de pH do meio, a enzima também não vai conseguir alterar, ou não vai conseguir trabalhar por conta disso. E o tris-HCl, que é esse solvente aqui que eu estou trazendo aqui, como se fosse uma imagem, né? De uma marca específica, porque, na verdade, ele é uma das soluções tampões mais utilizadas nos laboratórios, que é o tris-HCl. Para fazer isso. Então, toda a reação, todo o preparo do mix, você não utiliza água pura, água ultra pura, você utiliza uma solução tampão, e dentro dela você vai colocando cada um dos ingredientes desse mix. Tá? Então, o PCR ele se dá por algumas etapas, por alguns passos. E o primeiro passo, como a gente falou, é justamente o quê? A questão da desnaturação do DNA. E para eu poder desnaturar o DNA, eu preciso fazer o quê com ele? Aquecer a uma temperatura de 95 graus. Ou seja, eu levo a temperatura e com isso eu provoco desnaturação da fita de DNA. Tá? Uma etapa seguinte, o segundo passo, na verdade, é o que a gente chama de anelamento. É nessa temperatura que os primers vão se ligar à fita que foi recém-aberta. Então, deixa eu voltar aqui nessa primeira imagem. Eu vou ter o DNA. Fita dupla. Ao elevar a temperatura, o que é que vai acontecer com essa fita de DNA? Ela vai desnaturar. Eu vou estar o quê? Destruindo as ligações de hidrogênio que existem entre as bases nitrogenadas de cada uma dessas fitas. E aí, quando eu chego aqui na etapa do anelamento, agora que eu tenho esse DNA que está desnaturado, eu vou ter os primers aí, que são os iniciadores, atuando e se ligando a regiões específicas dessa fita de DNA que está aberta. Não dá para escrever bem não, mas a ideia é mais ou menos essa. Tá. E o terceiro passo, que é justamente quando a TAC polimerase ela começa a atuar, né? Então a fase que a gente chama de quê? Fase de extensão.
desse material genético. Como é que está a imagem aí? Diminuiu. Tá Diminuiu? saindo legenda. Nossa, o que foi que eu cliquei que começou a colocar legenda aqui? Eu nem sabia que tinha essa função no PowerPoint. Espera só um minutinho. Ah, eu acho que... eu acertei. Eu não Tá sabia que tinha essa normal, função pai. legenda. Tá? Então, depois dessa questão do anelamento, o que a gente precisa fazer é a etapa de extensão dele. Que nós temos aqui. E para isso a gente vai utilizar o quê? A TAC polimerase, que é a enzima, né, vinda do termos aquáticos, que a gente falou um pouquinho disso lá quando a gente falou da questão das enzimas de restrição, né? O que é que vai acontecer? Primeiro, deixa eu colocar aqui em vermelho. Eu tinha uma fita de DNA que estava fechada e ela foi o quê? Desnaturada, na etapa de desnaturação. Essa fita abriu, né? O que foi que eu fiz aí? Eu acrescentei os primers na etapa de anelamento. E a partir da adição desses primers é que ele vai começar o processo de extensão propriamente dito, onde a fita ela vai começar a crescer nas direções de cada um desses primers aí. E aí eu chego ao final desse processo do PCR, né? Com essa etapa aqui, que é a etapa da extensão. Tá? Aqui, ó, TAC polimerase produz uma enzima que é a DNA polimerase, a qual amplifica o DNA a partir de um anelamento com os primers na presença de um cofator, que é justamente o cloreto de magnésio, né? E isso acontece, o que é importante aqui, ó, ele acontece o quê? A temperaturas bem elevadas. O que vai acontecer em temperaturas elevadas? E Não você, sei. então, você mesmo é que sobra para poder estar respondendo. É uma aula particular, praticamente. Então, o que acontece? Quando você eleva a temperatura, a gente desnatura o DNA. Só que eu não posso baixar essa temperatura a ponto desse DNA voltar ao quê? A naturar de novo, ou seja, refazer aquelas ligações de hidrogênio que estão presentes ali, que estavam presentes antes. Né? Ele não pode, isso não pode acontecer. Então, eu não posso baixar muito a temperatura. Eu tenho que manter essa dupla fita aberta. Mas é uma temperatura que também não pode ser tão elevada, não pode ser tão baixa a ponto de renaturar o DNA e não pode ser tão elevada a ponto de desnaturar o DNA, porque eu preciso fazer com que os meus primers se liguem a ele. Então, eu preciso de temperaturas mais intermediárias. Mas mesmo assim, essa temperatura mais intermediária, eu estou falando de 60 graus, 70 graus, né? E sabemos que a DNA polimerase humana, ela desnatura com temperatura então de 40 a 41 graus. Isso é típico das febres. Quando a gente tem uma febre elevada, a gente começa o quê? Entrar em convulsão devido à desnaturação de proteínas do nosso organismo. Daí a necessidade da DNA polimerase do termófilos aquáticos, por ter essa capacidade de atuar a temperaturas mais elevadas. Então aqui eu mostro a imagem que vocês veriam no caso de um termociclador, onde eu faço a programação, né, da máquina, onde eu vou estar sempre observando o quê? O tempo de duração de cada um dos ciclos, que está aqui no eixo X, de acordo com a temperatura que eu vou estar utilizando aí para poder fazer as minhas reações ocorrerem. Tá? Então aqui, ó, aqui eu tenho só o primeiro ciclo. Deixa eu colocar aqui a canetinha vermelha. Então aqui o primeiro ciclo. Primeiro eu tinha minha amostra, aqui o que? A temperatura ambiente. Com o passar do tempo, a temperatura vai o quê? Aumentando, até chegar aqui, ó, próximo de 100 graus. Nesse momento é que acontece a desnaturação do DNA, né? Tudo isso aí dentro desse primeiro ciclo. Ou dentro dessa primeira etapa, desculpa. Após a desnaturação do DNA, a temperatura faz o quê? Ela começa a baixar algo próximo aí, ó, de 50 graus, mais ou menos, 50 a 60 graus, que é uma temperatura ideal para que o DNA não volte a fechar essa dupla fita
ao mesmo tempo que já é uma temperatura suficiente para que o meu primer possa anelar nesse material genético. Então, eu vou deixar essa reação acontecer por um determinado período de tempo para que eu tenha esse processo de anelamento. Depois, eu subo a temperatura de novo, até chegar a uma temperatura aqui, ó, próximo de 80 graus. Porque essa é a temperatura que a minha TAC polimerase ela vai conseguir atuar e fazer a extensão da cadeia. Tudo isso dentro do que a gente chama de ciclo 1. Eu tenho aqui a etapa 1, vamos chamar aqui de etapas, né? 1, 2 e etapa 3. Deixa eu limpar aqui com o racha, que eu acho que nos ajuda mais do que essa tela toda suja. Etapa 1, etapa 2 e etapa 3. Certo? A etapa da desnaturação, a etapa do anelamento e a etapa da extensão. Só que, como eu falei, o ciclo não acontece apenas uma vez. Eu preciso que ele se repita algumas vezes para que eu possa ter uma grande quantidade de material genético ali dentro. Que é que aqui já está entrando o quê? No ciclo 2. Então, aqui, apresento mais uma vez uma dessas etapas, né? Primeira etapa. Logo no começo, quando eu coloco a minha reação lá para poder ela acontecer. Eu tenho meu DNA com fita simples, ou fita dupla aí. Esse DNA, fita dupla, ele vai precisar fazer o quê? Separar. Separar, né? Ou seja, desnaturar. Certo? Eu preciso abrir essa dupla fita de DNA. Eu abri a dupla fita de DNA aqui, ó. Tá bem. Na hora que eu abro essa dupla fita de DNA, observe que eu tenho aqui vários primers que estavam na solução e que agora estão disponíveis aí. Então, esse primer ele vai se ligar nessas regiões aqui, ó, de interesse. Tanto o primer direto quanto o primer reverso. Essa mesma situação que eu estou mostrando nessa figura de baixo é o que está acontecendo nessa imagem de cima. Aqui um primer se ligando em uma região e outro primer se ligando digamos assim, no complemento dessa região. E cada um vai fazer o quê? Andar em uma direção até que eu tenha a minha sequência alvo de interesse sendo replicada dezenas e dezenas de vezes. E aqui, a etapa C, a etapa da extensão. Observa que teve um crescimento da fita, né, para cada uma dessas direções. Aqui eu saí do ciclo 1 e entrei no ciclo 2. Aí no ciclo 2 acontece o quê? A mesma coisa, né? Separação da dupla fita, anelamento e, por fim, um processo de extensão. Então, são sempre 3 fases em cada uma dessas etapas. E isso vai se repetindo, né? Em cada um desses ciclos. Ou, desculpa, são 3 fases em cada um desses ciclos aqui. Então, no terceiro ciclo, eu tenho, de novo, separação da fita, anelamento dos iniciadores e o processo de extensão. Sempre essas 3 fases em cada um desses ciclos. No quarto ciclo, a mesma coisa. Separação da fita, anelamento dos primers ou iniciadores e extensão daquela fita. Isso vai se repetindo por dezenas e dezenas de vezes. Ciclo 5, tá? A temperatura que eu utilizo para cada uma dessas etapas, né, a primeira etapa, que é a desnaturação, eu vou levar esse DNA a temperaturas próximas a 94, 95 graus. Isso é um valor fixo? Não, isso não é um valor fixo. Aí vai depender da quantidade de citosina e guanina, vai depender das condições do seu laboratório para que você trabalhe com a temperatura que seja ótima, digamos assim, para poder você trabalhar. Então, isso aí pode variar até mais do que isso aí, entre 94 e 95 graus. Na etapa do anelamento, a minha temperatura desce para algo em torno de 55 a 65 graus, para que o primer consiga se ligar a essas regiões. E, por fim, a etapa da extensão, que acontece
Nesse caso aqui é 72 graus, mas, de novo, isso vai depender muito de qual enzima, de qual TAC que eu vou estar utilizando na minha reação. Tá? Então, aqui, primeiro, eu tenho minha amostra na temperatura ambiente durante um determinado período de tempo. Eu vou subindo a temperatura até chegar a algo em torno de 94, 95 graus. Mantenho isso por um tempo para poder desnaturar o meu DNA. Aí eu baixo a temperatura para poder fazer a etapa do anelamento, deixo mais um tempo ele aí para poder dar tempo de acontecer essa ligação dos primers com a fita de DNA, né, a fita simples de DNA, e depois eu faço o quê? Elevo mais uma vez a temperatura até 72 graus, deixo isso por um tempo para que depois eu possa reduzir a temperatura e minha reação já está ok. A primeira, segunda e a terceira etapa da reação em cadeia, né, de polimerase. O número de ciclos, em geral, varia de 25 a 40 vezes. Tá? O que é que eu quero dizer com isso? Deixa eu ver aqui se eu tenho uma amostra mais adiante. De 25 a 40. A gente vai ver que nessa proporção aí, a quantidade de primers que vai ser, ou de fita simples que vai ser gerada é praticamente algo exponencial. Porque pense que vai ser o fatorial do número de ciclos que eu tenho aí, vai ser o total de material genético que eu vou estar replicando. Daqui a pouco chegou a imagem que eu explico, volto a explicar isso aqui de novo. Tá? Então, mais uma imagem explicando a questão dos ciclos do PCR, onde primeiro, o que é que eu faço? Eu desnaturo a minha amostra de DNA. Aqui eu já coloco a temperatura de 94 graus a 5 minutos. Eu nem quero que vocês considerem essa questão do tempo aqui, assim, se é 5, 10, 6, 8 minutos. Porque aqui a gente não está no laboratório, né? E cada laboratório precisa ter o seu tempo adequado para que aquela reação seja ótima. Na etapa seguinte, acontece o quê? A ligação dos iniciadores, que a gente chama de quê? De primers. Ficou horrível a minha letra aí. Deixa eu apagar. Deixa eu ver se eu tenho condições de estar digitando. Não, eu não tenho condições de estar digitando isso. Então vai ficar assim, né? A etapa seguinte, que a gente estava falando, que é justamente a ligação dos iniciadores. Logo após, começa a atividade da DNA polimerase, aqui na fase 3. Tá? Polimerase sintetiza essa nova fita DNA. E aí a gente volta para o início de novo do ciclo, que é a etapa de quê? De desnaturação. Ou seja, de separar a dupla fita de DNA para que ela possa vir o quê? Se ligar de novo aos iniciadores. E isso vai se repetindo por 1, 2, 3, e como a gente falou, tanto de 24 a mais de 40 ciclos. Né? O que é que vai diferenciar eu escolher, eu quero 20 ciclos, eu quero 30, eu quero 40? É o tanto de amostras que você quer replicar? Eu não diria o tanto de amostra, mas pense no tamanho do fragmento. É um fragmento grande ou um fragmento pequeno? Né? A região que eu tenho interesse. Cada ciclo desse vai demorar quanto tempo? Se o fragmento for grande ou se o fragmento for pequeno? Se o fragmento for grande, eu posso ter regiões que, sei lá, com 25 ciclos já consiga ter uma boa quantidade de material genético. Se a região de interesse ela for muito pequenininha e eu tenho um pouco de material genético, então talvez aí algo em torno de 40, 45 ciclos é que seja suficiente. Até a qualidade do meu material genético vai influenciar nessa questão da escolha do número de ciclos de PCR que eu vou estar fazendo. Só uma dúvida, mais alguém entrou na sala? Acho que não. Aqui não. Aqui está mostrando que não. Cadê? O que é que eu não estou conseguindo ver? Aqui só mostra você, Larissa. A não ser que alguém tenha entrado e depois tenha caído. Só tem isso mesmo. Qual a tela que você está vendo aí? O slide e as fotos do lado. Tá, não tem nada do zoom aí por cima da tela não, né? Não. Ok.
Deixa eu voltar. Dando sequência, aqui eu trago mais uma vez como é que acontece essa questão dos ciclos do PCR. Deixa eu minimizar aqui a imagem. Ela está um pouquinho em cima. Número de ciclos. Então, a primeira coisa que eu tenho, né? Eu tenho um DNA modelo aí, um DNA molde, que em vermelho aí eu tenho a minha região de interesse, que é o gene alvo, que eu estou colocando um pouquinho mais em cima. Esse material genético, o que é que vai acontecer primeiro com ele? Ele vai elevar a temperatura, né? E ao elevar a temperatura, ele vai ser o quê? Desnaturado. Ao ser desnaturado, a gente vai ter a formação aí o quê? De duas fitas simples. Duas fitas simples, uma superior e a outra inferior. Em cada uma dessas fitas simples, se você observar aí, nós temos em azul o que seria o primer, né? Esse primer se anelando a fita simples de cada uma dessas fitas simples desse DNA. E a partir do primer, o que acontece? Começa a extensão da minha cadeia de interesse para ambos os lados. Aí vem o segundo ciclo, o terceiro ciclo, o quarto ciclo. O que acontece no terceiro ciclo em diante? Que está uma zona mais cinza, né? Mais com a penumbra por cima dela. Aí já é o processo de anelamento? O anelamento já aconteceu logo no primeiro ciclo. Eu estou falando de ciclos, não estou falando de fases. A primeira diferença é essa. Deixa eu apagar aqui. Isso aqui, ó. Dentro desse primeiro ciclo... Porque as cadeias estão ficando maiores? Aqui eu fiz o quê? Eu desnaturei o DNA, não foi? E ele abriu a dupla fita, não foi isso? Nessa mesma imagem, já estou colocando aqui os primers que foram anelados. Sim. E eu já estou colocando também a etapa de extensão dela. A dupla fita já está crescendo em todos eles. Então, aqui dentro eu tenho primeira, segunda e terceira fase do ciclo, que é desnaturação, anelamento e extensão. Está tudo aqui dentro dessa única imagem. Sim. Entendeu? Sim. Aí encerra o primeiro ciclo. Eu vou ter aí agora de uma fita de DNA, eu vou ter o quê? Duas fitas de DNA agora, não é? Então eu vou agora de novo. Primeira etapa, desnaturação. Aí eu abro cada uma das duplas fitas. Segunda etapa, ligação dos primers. Eles já estão aí sendo adicionados. Entendeu? Sim. Terceira etapa, a extensão da cadeia, que nós já trazemos aí também. A extensão. A extensão dela. Então, tanto a fase 1, 2 e 3 está acontecendo em cada um desses ciclos. Então, agora, eu tinha uma fita de DNA. Passei a ter duas no primeiro ciclo. Passei a ter quantos no segundo ciclo? 4. 4 fitas. Aí vai dando sequência. No terceiro ciclo, quantas fitas eu tenho? 8. 8. Então, cada ciclo, a quantidade de fitas ela vai se multiplicando. É isso? Vai. O crescimento aí é exponencial. É um crescimento, digamos, fatorial, né? Digamos assim. Tá? Então, eu tenho 4 ciclos. Quanto é o fatorial de 4? É 4 vezes 3 vezes 2, não é isso? 3 vezes 4, 12. Vezes 2, 24. Ah, não vai ser fatorial, não. É a multiplicação mesmo, é de acordo com o número de ciclos. 2 elevado a n, ele vai multiplicando. Então, no quinto ciclo, se eu tivesse aqui o quinto ciclo, eu teria quantas fitas de DNA sendo replicado? 32. 32. Né? Então, sempre dobrando a quantidade de fitas. E você observa aí que temos umas regiões cinzas, né? Aí dentro. Deixa eu trocar aqui a cor. Temos algumas regiões que estão em cinza. Então,
Essas que estão em cinza é que eu já tenho apenas aquela região que eu tenho interesse real. Tá? Tudo isso que está em volta ainda não é a fita, a região que eu quero. Porque ela possui o quê? Partes do resto do DNA ainda, de maneira ainda que está grande. Então, deixa eu apagar aqui, né? Então, só a partir aqui desse terceiro ciclo é que eu começo a ter realmente a minha região de interesse, que é essa que está em volta cinza. A gente tem apenas a sequência de interesse. Eu não tenho mais poluição, ruído, digamos assim, de fragmentos de DNA ou de uma fita ou de outra, quanto eu tenho aqui nesse primeiro e segundo ciclo. A partir do terceiro ciclo é que eu começo a ter o material de qualidade. Tá? Então, ó, tudo isso aqui é ruído, o que está em volta. Isso aqui, nada disso aqui me interessa. Então, o que me interessa está realmente a partir desse terceiro ciclo. Agora, se eu fizesse 4 ciclos desse daí, eu ia ter o quê? Muito material de ruído. Não ia ter? E poucas fitas, poucas regiões de interesse. Então, 4 ciclos é muito pouco para poder ter uma limpeza, uma purificação melhor, porque esse material que está aí no entorno, ele vai permanecer na amostra. Ele vai aparecer como se fosse um resíduo de fundo quando eu for tentar revelar e descobrir qual é, se o paciente tem ou não tem a mutação que eu tenho interesse. Então, daí a necessidade de eu ter vários ciclos desse até conseguir ter uma maior quantidade da minha região de interesse e menos quantidade desse ruído aí de fundo. Tá? Essas laterais aqui, isso aqui sempre vai permanecer. Né? Sempre vai permanecer essa região aí. E o meu é ficando melhor. Daí eu utilizo esse cálculo, que era o que eu ia falar lá alguns slides atrás, né? Que o número da cópia de DNA alvo é dado por essa fórmula aqui, onde A vai ser o número de cópias, né? Vai ser igual a 2 elevado a N. Então, se aqui eu tenho 4 ciclos, se eu tenho 4 ciclos aqui, quanto é que seria aqui? Eu teria o quê? Número de cópias igual a 2 elevado a 4. Seria igual ao quê? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Seria igual a 16 cópias, que é o que a gente contabilizou aqui, né? O total de cópias formadas, tá? Agora eu falei que a gente trabalha com pelo menos quantos ciclos? 24, não foi isso? A 40. Então, bora colocar aqui o valor mínimo. Ou estou errando taxa. Se a gente trabalhasse aqui com o número mínimo de cópias, A igual a 2 elevado a 24. Que valor daria aí? Deixa eu fazer aqui na calculadora aqui rapidinho. A calculadora tem que ser científica, já não serve mais a calculadora comum. Deixa eu ver, não consigo fazer no celular. Mas a calculadora do computador eu consigo. Aqui eu vou compartilhar a imagem da calculadora com você. Tá vendo a calculadora aí? Sim. Então aqui eu estou com uma calculadora científica, né? E eu vou buscar aqui, ó, cadê o x elevado a y? Que é essa função aqui que eu quero. Então, deixa eu limpar aqui primeiro. Então eu tenho um valor 2 elevado a
24. Que vai dar igual a quanto? Viu o número de cópias que nós temos aí? 16.777.000. Bora arredondar o valor. 16.777.000 cópias. Voltando para a tela da aula. Então, aqui nós teremos 16... Bora colocar milhões. Não vou escrever tudo, não. $16 milhões de cópias. Minha letra fica horrível digitando na tela. Não é isso? Sabe o que é? Que uma coisa é a teoria. E a outra coisa é a prática. E na prática, o número de cópias ele vai ser de 20% a 30% daquele máximo teórico. Ou seja, ele vai ser, bora colocar um valor mínimo aí, né? Vai ser 20% de 16 bilhões, né? E isso vai dar igual a quanto aqui? Esse N. Não, N não, cadê aqui? Ó, o A real. Aqui é um teórico. Vou colocar um Tzinho aqui. Esse aqui é o real. 2 elevado a 24, que vai dar igual a 16 milhões vezes 0,2. Vai dar 3,2 milhões de cópias. Então, esse aí seria, digamos assim, o número esse número de cópias mais próximo do real. Tá? Agora, por que esse número de cópias cai tanto? Consegue imaginar o porquê? Eles só consideram a parte de interesse? Não é só por isso, não. Se fosse só a parte de interesse, mesmo assim, se a gente voltar aqui nessa imagem anterior, isso aqui, à medida que vai amplificando, isso aqui vai aumentando muito. Então, sei lá, 16 milhões cairia aí para 15 milhões. Né? Mesmo assim, eu tenho muita perda aí, só vai para 3 milhões. Na verdade, o que vai acontecendo é que os reagentes que eu coloquei naquele e-mail, eles vão esgotando. Né? Lembra quais eram os reagentes lá que nós tínhamos? No mix, eu tinha DNA, polimerase. Não foi isso? Isso. Tampão. Tinha o que mais? Tinha os dideoxinucleotídeos, né? Eu tinha cofator, que é o cloreto de magnésio. Nossa, isso aí. Então, isso aqui ó, vai tudo se esgotando à medida que o tempo vai passando. Né? O DNA nem tanto, mas a TAC polimerase ela vai perdendo atividade. O tampão já não consegue segurar mais a reação. Os dideoxinucleotídeos vai se esgotando, né? A sopa de letrinhas. O cloreto de magnésio vai se esgotando também. Mas o mais importante aí é a questão da atividade da TAC, que ela vai reduzindo gradativamente a cada reação dessa. Ela vai perdendo a sua capacidade enzimática. Então, uma das coisas importantes quando a gente está no laboratório é ter um ataque de boa qualidade. Quanto melhor for a qualidade desse ataque, maior número de cópias eu vou conseguir produzir no meu PCR. Eu lembro uma vez em um laboratório que um aluno de iniciação científica nosso lá, ele pegou ataque e deixou fora do congelador. Um ataque que a gente utilizava em um freezer com a temperatura de menos 80 graus. Fica lá guardado, a gente tira uma alíquota dessa do freezer de menos 80 e guarda no freezer a menos 20 para poder manter ali, mas não é a mesma otimização do freezer a menos 80, né? E aquilo a gente vai tirando alíquotas. A gente trabalha com volumes muito pequenos, de 0,5 microgramas de TAC. Ou seja, se você erra a pipetagem, o que é que vai acontecer? Você vai pegar muito ou pouco ataque. Só no erro de pipetagem desse. E, geralmente, a gente tem uma tendência de errar para mais, né? Na hora de estar pipetando ali.
Então, o que seria para, sei lá, você preparar 10 reações, às vezes vai embora em uma única reação, por conta de um erro de laboratório. E uma das substâncias mais caras do mundo também, né? A gente compra uma alíquota de 20 unidades de TAC, que seria algo equivalente a menos de sei lá, uns 10 microlitros de TAC, e paga 2, 3, 4 mil reais, a depender da qualidade dessa TAC. Um dos preços que eram antes. Agora, não sei como é que está esses valores. Então, é uma substância muito cara. Verdade. Já pensou pagar 3 mil em menos de 10 microlitros de uma substância? Não estou nem falando de 1 mililitro. Eu estou É, falando de microlitros. é muito pouco. Exatamente. Então, isso vai se esgotando e, por conta disso, esse número de cópias, ele, na verdade, ele não chega nesse máximo teórico, né? Na prática, chega a 20 a 30% daquilo que seria pensado inicialmente. Tá? Então, aqui, só uma ideia, né, do que é que a gente requer no PCR. O cloreto de magnésio, olha a quantidade aí, em torno de 5 a... ou não, desculpa. De 0,5, está faltando um zero ali, de 0,5 a 2 microlitros. 2,5 microlitros. O tampão, né, os de deoxinucleotídeos trabalhando em torno de 20 a 200 microlitros. Os primers, a quantidade da solução 0,1 a 0,5 microlitros, e a DNA polimerase, de 1 a 2,5 unidades, que na verdade equivale a microlitros também, né? Então, são valores muito pequenos. A pessoa que está no laboratório de diagnóstico molecular, ela tem que ter muita precisão com o processo de pipetagem. E qualquer erro, você erra todo o processo do PCR. E o DNA-alvo, que na verdade é a última coisa que a gente coloca na reação. Tá? Na verdade, deixa eu colocar aqui. Ó. Isso aqui é o que a gente chama de mix. E as últimas coisas que vão estar entrando aí é o nosso DNA-alvo. E a partir disso aqui, se você prepara um tubo com mix, você pode ir distribuindo para vários outros tubos, né? Justamente como o volume é muito pequeno, então você prepara em uma quantidade grande para o quê? Para reduzir o quê? A chance de erro. E aí, em cada tubo desse que você vai estar colocando o seu DNA-alvo aí de interesse. O DNA. Aqui o DNA A, B, C, D, né? 4 amostras aí distintas que você vai estar colocando. Ok? Ok. Me diga uma coisa, que é um intervalozinho para poder respirar, beber uma água. São 8 horas agora. Bora dar uma paradinha de 5 minutinhos? Certo. Então vou aqui dar uma parada na câmera e no som. As coisas, 5 minutos eu volto. Tá certo. Pronto, voltamos a gravar de novo. Certo? Então a gente estava falando que para eu poder preparar o meu PCR, eu preciso de ter todos os ingredientes, né, do quais a gente estava falando, e que esses ingredientes, conjuntamente, é o que a gente chama de mix, na verdade, não é isso? Esse mix do PCR, geralmente, a última coisa que a gente coloca é o DNA-alvo, e antes que eu esqueça de falar, a penúltima coisa que vai entrar aí vai ser o meu primer. Né? Por que eu não coloco? Eu preciso ter uma ordem na hora de colocar esse material. Não importa a ordem dos demais ingredientes, mas o primer ele precisa ser o penúltimo ingrediente a estar entrando aí. Depois dele, só o DNA. Consegue imaginar o porquê? Não. O primer é uma enzima. E como enzima, ela começa a o quê? Perder a atividade. Né? Então, o cloreto de magnésio não tem problema, é uma substância química. Tampão, a mesma coisa. Os DNTPs também. Eu grifei errado, grifei o primer, né? Na verdade, eu estou falando da DNA polimerase, desculpa. Deixa eu passar a borracha aqui em torno. A penúltima coisa que vai estar entrando é a enzima, não é o primer. Vai ser a enzima que vai ser a DNA polimerase. Como ela é enzima, ela perde atividade. Então, ó, esses aqui não me importa a ordem com que eu coloco no meu mix.
Mas a DNA polimerase, ela tem que ser a última substância a entrar no mix. Aí depois de ter esse mix pronto, é que eu vou distribuir ele em cada um dos meus microtubos que eu vou ter lá. E só depois disso, aí sim, eu vou adicionando o DNA em cada um desses materiais, né? Para cada um DNA, o quê? De uma prova específica. Pode ser, na questão forense, o DNA do pai, da mãe, do filho. Pode ser título de diagnóstico molecular para saber se tem uma mutação ou não. Então, eu teria 4 pacientes distintos e por aí vai, a depender da minha necessidade. Como é que eu faço, se tratando de DNA humano, como é que eu faço a extração desse DNA? Tá? A coleta de sangue acontece da mesma forma que vocês vão ver lá nas análises clínicas. Coletou o sangue periférico, fez a punção venosa ali, e esse sangue vai para um tubo de ensaio, geralmente com EDTA, sem EDTA não importa. Né? O que importa é que eu tenha o sangue ali, pelo menos uns 2 ou 3 ml. Depois disso, em geral, a gente centrifuga ele para poder fazer a retirada do quê? Do plasma. Né? Só que, geralmente, a gente tem uma tendência a enxergar apenas as 2 fases. A fase do plasma e a fase celular. Só que na genética, a gente tem que ter muito cuidado, porque o que interessa para mim está justamente aqui no meio. Que é o que a gente chama de camada leucocitária, ou buff coat do inglês, que é uma palavra muito utilizada. Tá? Se a gente observar esse tubo de ensaio que está sendo mostrado aqui no meio, na imagem, vou colocar aqui, imagem 1, imagem 2, na imagem 2, a minha camada leucocitária, ela está presente bem aqui, nessa parte, que dá para perceber um pouquinho nesse tubo. É justamente aí que eu vou ter que ir para poder fazer a minha extração das células brancas. Por que as células brancas? Por que não pego tudo? O plasma, tudo bem, né? O plasma não tem conteúdo celular, não é isso? O meu interesse são as células, mas por que eu não tenho interesse nas células vermelhas? Células vermelhas são nucleadas? Não. Não são, né? Não sendo nucleada, eu não tenho o quê? Material genético nela, né? Então, o meu interesse vai estar nas células brancas, né? Que vai estar justamente aqui nessa camadazinha aqui central. É aqui que eu tenho interesse de buscar o meu material genético. Ok? É justamente aí que eu tenho interesse. Tá? Para poder saber se o meu PCR deu certo ou não, o que é que eu preciso fazer? Agora entro em outra técnica, que é a técnica de eletroforese. Certo? Se a gente observar essa imagem central aí, isso aqui ó, seria o equivalente, isso aqui que eu vou estar circulando para você, na cor verde, isso aqui é um gel de eletroforese. Tá? Nesse gel de eletroforese, eu tenho diversos poços, se você olhar de uma maneira... Eu não vou dar um zoom, porque quando eu dou o zoom, eu não posso utilizar a caneta. Mas aqui eu tenho diversos poços que eu vou estar grifando aí em verde. Tá? Em cada poço desse, eu vou estar colocando o meu material do PCR. Em cada um desses pocinhos aí. São poços mesmo. Eu tenho um material que, se eu olhasse ele de lado, bora colocar o gel aqui assim, né? Se eu olhasse de lado, eu ia perceber que eu tenho poços perfurados nesse gel, onde eu vou estar colocando o meu material genético dentro de cada um deles, que eu vou pintar aqui em azul. Então, aqui, ó, é um DNA que eu coloquei, aqui é outro DNA que eu coloquei. Esse material agora vai ser submetido à carga elétrica. Está lembrado qual é a carga do DNA? Não. Se é positivo, se é negativo. Eu vou colocar aqui assim, ó, uma fita de DNA. Essa fita de DNA, ela externamente, ela é carregada negativamente. É toda cercada de carga negativa por conta do fosfato, que é o que? O mais externo dos elementos que compõem o DNA.
tá? Então, ele possui uma carga elétrica negativa no seu entorno. Então, eu coloco isso dentro do poço, como eu estava falando. Esse material genético que está no poço, ele vai migrar por esse gel. Tá? Só que para isso, durante a eletroforese, o que é que eu faço? Eu trabalho com cargas. A carga migra do polo positivo para o negativo ou do negativo para o positivo? Sabe me dizer isso? Do negativo para o positivo? Migra do negativo para o positivo. Então, eu vou colocar aqui isso aqui dentro de uma cuba de eletroforese. Vai ser maior do que o gel em si. Essa cuba de eletroforese, eu vou colocar eletrodos nela. Um fio de eletrodo. Onde aqui eu vou ter o quê? A carga. Desculpa, não é positiva. Aqui eu vou ter a carga negativa. Nesse extremo. E no outro extremo eu vou ter o quê? Um eletrodo com uma carga positiva. Entendeu? Nossa, esse meu sinal de negativo e positivo está horrível. Positivo. Pronto. Então, o DNA ele migra do polo negativo para o polo positivo. E ele vai migrando por dentro desse gel que a gente está vendo aqui. Ele vai migrando nessa direção. Tá? Esses eletrodos que eu coloquei aqui, eles vão estar ligados a uma fonte. E nessa fonte eu vou ter uma determinada voltagem, né? Que vai estar passando energia para a minha cuba eletroforética, que é essa de cá. Ok? Então vamos adiante. Aqui, o que essa imagem está mostrando para a gente? Aqui é a fonte, como eu falei. Aqui, por exemplo, essa fonte está uma voltagem de 80 volts. Eu tenho aqui um polo negativo e aqui eu tenho um polo positivo. Eu tenho o gel de eletroforese que está aí dentro. Eu tenho os poços onde eu vou estar colocando o meu material genético. Né, os poços que estão aí. E dentro disso eu vou chegar aí com uma micropipeta. Eu vou colocar o meu material genético dentro de cada um desses poços. Ó, vou colocar até uma mão aí, apertando essa pipeta e colocando o material genético. O mesmo tampão que eu utilizei lá no preparo do mix é o mesmo tampão que eu tenho aí na preparação do gel e o mesmo tampão que vai estar dentro dessa cuba eletroforética, sempre mantendo o mesmo perfil, digamos assim, de pH dessas amostras. Tá? Aí, quando eu ligar a cuba, o que é que o DNA vai fazer? Ele vai migrar em direção ao polo positivo, né? Do polo negativo para o polo positivo. Aqui, né? As etapas, que é a corrida de eletroforese. Essa corrida de eletroforese, eu preciso fazer uma revelação nela, então eu preciso preparar o meu material genético também para a revelação. A gente consegue ver o DNA a olho nu? Não, né? Porque ele é muito pequeno. Mas mesmo em uma concentração maior, a gente não vai conseguir perceber porque ele vai ter a mesma coloração da cristalina da água. Tá? Então eu coloco uma solução dentro dele para poder eu conseguir ele emitir luz todas as vezes que ele é submetido a uma radiação ultravioleta. Então isso aqui, ó, essa maquinazinha que eu tenho aqui embaixo, é justamente onde eu vou fazer a minha revelação do meu gel. Eu vou pegar o gel, colocar sobre essa superfície, né? Vou ligar a minha luz ultravioleta, que vai pegar o quê? De baixo para cima. Aqui dentro dessa câmara preta tem uma lâmpada ultravioleta, que ela vai ligar, e ao ligar ela vai passar através do gel. Essa região plástica aqui, ó,
ela é basicamente para poder nos proteger da radiação ultravioleta quando a gente estiver observando o gel. Tá? Então, a radiação, quando ela pega no gel, o material que eu coloquei ele vai estar intercalando no DNA e vai emitir luminescência todas as vezes que submetida a essa iluminação ultravioleta. E aí a gente vai ter uma visão como essa daqui, né? Que nós temos um gel, e nesse gel eu tenho diversas bandas que foram reveladas com essa radiação ultravioleta, mais a questão da substância de visualização. Se você observar nessa coluna aqui, ó, eu tenho várias bandas de DNA, porque eu estou utilizando o que eu chamo de um marcador de DNA, que ele vai me dizer quantos pares de base tem. É o que nós temos aqui em cima. Ó. Uma substância já vendida no mercado, uma substância não, um DNA já vendido no mercado, é um DNA todo fragmentado, e cada fragmento dele a gente sabe exatamente qual tamanho tem. Então, por exemplo, deixa eu passar a borracha aqui para poder mostrar uma coisa. Deixa eu limpar aqui essa imagem do gel. Se por um acaso aqui eu tiver... Quanto mais pesado, você acha que ele vai mais longe ou fica mais próximo do poço? Vai mais longe. Eu tenho os poços, né? A migração vai ser em qual sentido? Nesse aqui. Então, bora colocar aqui no começo que seria o equivalente àquele 10.000 que está aqui nessa imagem aqui de cima. Tá? Então, aqui eu tenho uma banda que é de 10.000. Digamos que essa banda daqui já seja algo em torno de 1.000. É difícil escrever assim. Deixa eu aumentar aqui. Tá ruim. Não dá para poder fazer como eu quero, não. Tá? E à medida que eu vou passando essas outras bandas aqui, eu vou tendo as distâncias conhecidas, tipo as mesmas que estão aqui. Tá? Eu tenho todas essas bandas em uma região, que poderia ser algo em torno de 750 pares de base, e eu tenho todos esses materiais aqui, que poderia ser algo em torno de 1.000 pares de base. Tá? Então, eu uso isso aí, esse marcador conhecido, para eu poder estar observando onde exatamente vai estar qual vai ser o peso do meu material genético. Aqui, mais uma vez, mostrando, né? Aqui a minha fita líder, nessa primeira casa aí, o líder. E aí eu tenho uma banda que tem 1.857 quilobases. Aqui eu tenho uma banda de 1.058 quilobases e uma banda de 929 quilobases. Tá? E aqui são o material genético que eu estou analisando, que cada um dele vai ter uma determinada distância que eu vou estar olhando sempre em relação à minha fita líder. Mais uma vez, isso aqui eu trouxe de um trabalho que eu fiz, que se você olhar, né, eu tenho um material genético aí de duas enzimas, no caso a glutationa S-transferase T1 e a glutationa S-transferase M1, ou seja, GST-T1 e GST-M1 que está presente aí, né? E para cada um desses, e ainda tem um gene da beta-globina. Para cada um desses, você está vendo que eu coloquei um tamanho de par de base, não é isso? 480 para o GST-T1, 268 para a beta-globina e 215 para o GST-M1. Para cada um desses, eu trabalhei com um grupo, para um par, digamos assim, de enzimas de restrição específica. Né? Um par direto e reverso para o GST-T1, outro par direto e reverso para o GST-M1 e um outro par direto e reverso para a beta-globina. Tá? Então, para cada um desses genes, eu trabalhei com regiões flanqueadoras, com enzimas de restrição, que são flanqueadoras da minha região de interesse. E para cada um, ela produziu tamanhos de cortes diferentes na molécula do DNA. Ok? Se você olhar, aqui eu trabalhei com um marcador de 100 pares de base, né, onde essa região aqui, que eu passei agora vermelho, ela equivale a de 480,
E tem outra banda que ela ficou muito fraquinha, né? Da época de mestrado ainda, a gente não fazia as coisas muito bem, mas eu sei que aqui tem uma banda de 268 pares de base. E aqui, que também está muito fraquinha, eu tenho uma outra banda que representa os 215 pares de base, tá? Do meu marcador. Porque ele possui aqui vários fragmentos que eu sabia exatamente qual o tamanho de cada um desses fragmentos. Então, o mais pesado que eu tenho aí é o quê? Do GSTT1, que tem 480 pares de base. Ele tem mais dificuldade de migrar no gel de eletroforese. Enquanto o GSTM1, por ele ser mais leve, ele termina o quê? Indo mais longe nessa banda aí. Se você observar também, nesse meu, vou numerar aqui os poços, o poço 1 e o 2. No poço 1, eu praticamente só tenho uma única banda, que é a banda da beta-globina, não é? Isso. Por que eu não tenho GSTT1 nem GSTM1 aí? Isso que eu ia perguntar. E por que aquele menos e o mais lá em cima também? No meio, como é? Ah, O sim, menos menos, menos e o mais, e mais? o mais. Menos, menos, porque eu estou falando que para esse daí eu tenho uma mutação, eu não tenho a presença da mutação nem no GSTT1, nem no GSTM1, a mutação que eu estava analisando. Se eu não tenho aquela mutação ali, o primer, digamos aqui, olha só, bora pegar aqui o GSTT1, esse primeiro primer aí, tá? Digamos que a mutação que eu tenha interesse, deixa eu limpar aqui um pouquinho esse quadro, para poder enxergar melhor. Digamos que a mutação que eu tenho interesse seria aqui, nesse ponto, em vez de eu ter um G, eu tenho aqui uma timina. Uma mutação aí de uma guanina por uma timina nesse ponto. Se eu tiver a guanina, o primer reconhece, ele consegue se ligar nessa região? Sim. Consegue, né? Sim. Se ele consegue anelar, bora voltar lá aquele conceito lá do PCR, se ele consegue anelar nessa região, o PCR vai conseguir dar sequência? Vai amplificar aquela região de interesse? Sim. Vai, não vai? Agora, se em vez de uma guanina eu tiver uma timina, o primer vai se ligar naquela região de interesse? Não. Não vai se ligar. Eu vou ter a extensão daquele DNA, daquele segmento de interesse, eu não vou ter. Então, o que é que eu espero revelar na eletroforese? Se ele não estendeu, se ele não amplificou. Eu vou ter material amplificado? Não. Não, eu não vou ter nada, né? Porque se o primer não liga, eu não tenho uma extensão, logo eu não tenho uma amplificação daquela região por dezenas de vezes. Então, no meu gel, não vai aparecer nada aqui, ó. Eu não vou ter nada nessa região aqui. Justamente por isso. A mesma coisa com o GST-M1. Digamos que aqui, em vez de um G, de novo G, ó, apareça aqui uma adenina, né? Se eu tiver um G naquela região, ele anela. Se eu não tiver um G, eu tiver uma adenina, ele não vai anelar. Então, qual vai ser o resultado disso? Na hora que eu for revelar o meu PCR, eu não vou ter nada nisso aqui também. Tá? Só que como é que eu vou saber se eu não tenho nada? Porque ele não tem a mutação, ou se eu não tenho nada porque a minha reação deu errada. Errei o mix, esqueci de colocar ataque polimerase, não coloquei cofator, não coloquei os dideoxinucleotídeos. Como é que eu vou diferenciar uma coisa da outra? Tem que testar para os dois. Como? Tem que testar 2 amostras. Aí eu vou utilizar um controle positivo. Sim. Entendeu? E o meu controle positivo aí, nesse caso, vai ser quem? O mais. A beta-globina. Entendi agora. Entendeu? Eu utilizei a beta-globina como meu controle positivo. As pessoas começaram a bater panelas. Eu vou utilizar a beta-globina como meu controle positivo. Se nessa amostra aqui eu não tivesse essa banda da beta-globina, aí eu saberia que a minha reação deu errado. Sim. Entendeu? Porque não amplificou nada. Então, o que foi que houve? Eu errei
na hora de preparar o mix. Alguma coisa que eu deixei passar ali dos meus reagentes, ou então o reagente devia estar vencido. Mas, como a beta-globina amplificou, e o que não amplificou foi a região do GSTT1 e do GSTM1, então essas regiões desses genes mesmo de interesse não amplificaram porque ou tinha ou não tinha a mutação que eu tinha interesse, né? Por isso que eu coloquei aqui, ó, menos para o GSTT1 e menos para o GSTM1. Enquanto na segunda amostra eu coloquei mais, porque amplificou tanto o GSTT1 como amplificou o GSTM1. Ok? Ok. Prontinho. Então vamos adiante. Pronto. E quando o material genético é o RNA e não o DNA? O que é que eu faço? Eu estou falando de PCR e de amplificação de DNA, e se o material é um RNA? Aí eu vou trabalhar com o que a gente chama de RT-PCR, né? Ou seja, é um PCR feito, é uma transcriptase, um PCR de transcriptase reversa. Reverse transcriptase PCR, né? Porque, primeiro, digamos assim, eu vou trabalhar com material viral. Esse material viral é um vírus de RNA, então é um retrovírus, por exemplo, diagnóstico de HIV. Eu não tenho DNA, né? Se eu não tenho DNA, eu preciso produzir um DNA a partir da fita de RNA daquele vírus. Entendeu? Sim. E para isso eu vou precisar utilizar o quê? Uma enzima já bem conhecida nossa, justamente por conta dos retrovírus, que é uma transcriptase reversa. Então eu utilizo uma transcriptase reversa para que a partir desse RNA mensageiro aqui, eu produza uma fita de o quê? Uma fita de DNA. Só que esse DNA eu vou chamar ele de DNA-C, porque é um DNA complementar, que vai ser produzido a partir dessa fita de RNA mensageiro. Entendeu? Sim. Agora sim, a partir desse ponto, eu posso seguir com o PCR normal, né? Aquilo que a gente já explicou anteriormente. Então, o que é que eu já estou falando aqui? De tipos diferentes de PCR. Tá? Aí eu já aplico o quê? O que seria o PCR convencional a partir desse ponto. Eu pego o RNA mensageiro, utilizo a transcriptase reversa, produzo um DNA complementar, e esse DNA complementar é que eu vou utilizar para poder fazer a minha reação em cadeia de polimerase. Aí agora sim eu posso, por exemplo, dar um diagnóstico de um paciente se ele é HIV positivo ou negativo baseado em um exame diagnóstico genético, e não na sorologia. E aqui termina sendo muito mais preciso, né? Aqui, as fases do PCR. Essa imagem aqui está errada. Essa imagem aqui não é do RT-PCR, não. Aqui já é do PCR quantitativo. O que PCR? A gente vai falar agora dele, um pouquinho. Vou passar esse slide e depois a gente volta nele, tá? Tá. Na verdade, o que eu falei ali, chamei de qPCR, é o PCR em tempo real. Tá? Aqui, ó. qPCR, que é, na verdade, um PCR quantitativo. Todas as técnicas não, a gente só falou de uma da classe que a gente falou antes, era um PCR qualitativo, como a gente viu nessa imagem aqui, né? Ou eu tenho ou eu não tenho a mutação no GSTT1 e no GSTM1. Não foi isso que nós vimos? Isso. Agora aqui, ó, eu já estou falando um que é uma reação que ela vai ser quantitativa. Tá? Porque ele me permite, em tempo real, perceber a quantidade de RNA ou DNA que foi expresso de uma outra amostra. Você não precisa esperar até o final da reação para poder saber se tinha ou não tinha aquela mutação que você queria ali. Você já começa a perceber isso desde o início da reação.
Tá? Então, você vai o quê? Monitorar o progresso do PCR, né? O quanto que ele vai progredindo. Daí a questão do termo tempo real. Tá? Então, dessa forma, a gente vai estar coletando essa informação ao longo do PCR, ao invés de ser apenas no final da reação. E isso foi uma revolução em termos de abordagem, né? Porque a gente passa a ter não só aquela questão da presença ou ausência do DNA, mas como, por exemplo, a partir do RNA, que é o nosso interesse saber se aquele RNA, a gente trabalha muito com expressão de RNA, né? Saber o quanto que a pessoa expressa ou não uma determinada proteína. Isso a gente vê através do RNA dela, o quanto que ela expressa uma proteína. Agora eu posso pegar esse RNA, transformar ele o quê? No DNA, complementar, e a partir daí eu amplificar, né? Fazer a amplificação dessa região. Quem tiver mais DNA complementar é porque ele tinha o quê? Mais RNA no início da reação. E aquele que tiver menos DNA complementar é porque ele tinha menos RNA. Então, eu consigo quantificar isso também, ao mesmo tempo. Tá? Aqui, ó. Ela utiliza o movimento do ciclo da reação, no qual a amplificação de um alvo vai ser detectada pela primeira vez, logo lá no início, ao invés de ser o quê? O acúmulo, que a gente já vê isso no final dos ciclos do PCR. Então, quanto mais alto for o número de cópias, deixa eu grifar isso aqui, de cópias iniciais de ácido nucleico, mais rápido vai ser o quê? A observação do aumento na fluorescência, que é outra coisa importante. No PCR, em real time, né, no real time, a gente consegue o que? A gente trabalha muito com a questão da fluorescência. Eu não vou trabalhar com aqueles marcadores para depois eu revelar utilizando radiação ultravioleta. Aqui eu vou trabalhar muito com a questão da fluorescência. Só nisso aqui, ó, eu já evito trabalhar com a série de compostos que são altamente tóxicos, altamente carcinogênicos, e que a gente trabalhava muito com o PCR não quantitativo, né? O que a gente chama aqui de ensaios endpoints, que pode ser realizado também, com ensaio de leitura de placa, que a gente vai medir a quantidade do produto PCR que foi acumulado ao final de um ciclo. Aquilo que eu te falei. Eu acho que eu tenho uma imagem mais adiante que facilita entender o PCR em real time. Que eu vou, na verdade, quantificar o quanto de material genético eu tenho naquele poço ali, naquela amostra. Isso que a gente chama de endpoint. Então, as etapas de PCR que a gente viu, da desnaturação, anelação e extensão do DNA, né? Na etapa da extensão que está a hibridização, mas aqui entenda que é a mesma coisa do anelamento, ok? Nessa etapa da extensão é que eu vou trabalhar com sondas que emitem um certo grau de quê? De fluorescência. E essa fluorescência da sonda é que eu vou estar captando. Eu não preciso trabalhar com uma coisa para revelar ao final do produto. Então, todas as vezes que eu tiver uma nova fita de DNA sendo produzida na reação de PCR, toda vez que isso acontecer, eu já vou ter a liberação de uma luminescência, e essa luminescência já vai ser captada pelo computador e eu já consigo saber isso em tempo real. Tá? Então, à medida que vão aumentando os ciclos, o que é que vai acontecendo com a luminescência dele? Vai aumentando, né? A luminescência vai aumentando a cada ciclo que vai passando. Tá? Então, por exemplo, aqui eu posso ver a carga viral ou a carga bacteriana de um paciente com essa técnica do real time. Por exemplo, aqui esse é o Vibrio Havre, né? Isso aqui eu peguei de um artigo. Eu não estou lembrado qual era o vírus que estava sendo analisado aqui, teria que ver. Mas aqui nós temos uma bactéria e um vírus, tá? O que acontece é um indivíduo naive, que está falando aqui assim, não infectado, né? Que às vezes são camundongos que você trabalha. Eu tenho o quê? A expressão, a emissão dessa luminescência. Aqui, ó, expressão relativa. Tá? Isso aqui é basicamente a expressão desse brilho aqui, que vai de 0 a 25. No indivíduo naive, eu não tenho um DNA bacteriano, não é isso? Se eu não tenho DNA bacteriano, eu vou ter o quê? Praticamente zero emissão de luminescência. Aqui eu tenho uma solução salina, que ele trabalhou, acho que talvez como se fosse uma prova também dele, né?
E aqui eu tenho um indivíduo que está infectado. O que aconteceu com a luminescência do indivíduo infectado? Subiu bastante, né? Então, eu tive bastante material genético sendo expresso ali. E se a gente observar aqui a questão da infecção viral, a mesma coisa. No indivíduo que não tem a infecção, praticamente ele não emite luminescência nenhuma, porque eu não consegui amplificar o material genético do vírus. Mas naquele que estava infectado, a luminescência foi o quê? Já foi maior, né? Então, eu posso diferenciar se o indivíduo tem ou não tem esse material genético dele, ou se ele tem ou não tem o material genético do vírus, das bactérias, através de uma técnica de real-time com muito mais eficiência do que se utilizasse uma técnica qualitativa, né? A técnica inicial que a gente trabalhou. Tá? Aqui, o ciclo do PCR. Agora, nisso aqui que eu quero voltar àquela imagem inicial. Deixa eu voltar aqui, ó. Aqui. Então, nós temos uma linha de base, né? Aqui o número de ciclos que vai acontecendo e aqui a questão da fluorescência, né? Que vai aumentando. À medida que vai aumentando o número de ciclos, o que é que vai acontecendo com a amostra que é positiva? Eu começo a ter um crescimento da fluorescência nela, né? Aqui, a fluorescência que vai acontecendo aqui. Aí eu sei que o quê? Que essa amostra deu positiva. Se a amostra for negativa, o que é que acontece com a fluorescência? Eu vou ter material sendo replicado? Não. Não. Logo, a fluorescência vai ser o quê? Zero, praticamente, né? Então, entendeu da utilização do PCR para poder você perceber? E aqui as três fases, a fase de exponencial, uma fase de crescimento linear e o platô, né, que é quando você não consegue mais, por mais que você aumente o número de ciclos, você já esgotou todo o seu material, já não tem mais o que emitir de fluorescência a partir daí, porque o seu mix já foi praticamente todo embora. Em torno de 30 a 40 ciclos. Olha só aqui, ó. Isso aqui eu tenho várias amostras aí dentro. Toda essa parte inicial aqui, que eu estou colocando em vermelho, né, é como se fosse resíduo. Isso aí você não considera na sua análise. A gente trabalha com uma linha que a gente chama de threshold, né, que é um umbral de fluorescência. Que é esse que está aqui, ó, essa linhazinha verde, que aparece aqui, que eu estou passando uma linha vermelha por cima dela. A partir desse ponto é que a gente considera como a fluorescência propriamente dita. Tudo que está abaixo aqui é ruído. Eu não vou fazer a interpretação dela. Observe que no eixo X eu tenho o quê? O número de ciclos, né? Então, aqui eu preciso de pelo menos algo próximo aqui de 28 a 30 ciclos para que eu tenha esse threshold que seja interpretável, digamos assim. Tá? Então, ó, esse ciclo threshold, que é que você define qual o número de ciclos, na verdade ele vai estar relacionado com o quê? A escolha dele é que vai permitir você correlacionar o aumento da fluorescência com a quantidade inicial do DNA-alvo que você vai estar analisando. Consegue entender isso ou está muito complicado interpretar um gráfico desse? Meio complicado. Isso aí são coisas que só na prática. Tá? Mas eu acho que mostrando no outro aqui, ó, quero falar aqui, por exemplo, né? Aqui eu tenho também para uma outra lógica, né? Ver se a pessoa tem ou não tem a mutação genética ali. Observe que eu tenho aí duas linhas, uma linha pontilhada, que equivale ao alelo selvagem, por exemplo, que tenho aqui, né, nessa amostra, ela está toda pontilhada, e eu tenho outro com a amostra que tem uma linha contínua aí, tá? Observe que o grau de luminescência é diferente para cada um deles. Então, nessa primeira amostra, que a luminescência dele foi mais elevada, digamos assim, né, eu tenho o que seria o equivalente a um homozigoto selvagem. Esse indivíduo que eu analisei, ele é um homozigoto selvagem.
No segundo exemplo, a gente observa que a linha pontilhada, ela fica um pouquinho mais abaixo da linha contínua. Então, esse daí, ele possui duas linhas. Então, eu estou dizendo que ele é um heterozigoto. Ele tanto apresenta um alelo selvagem, como ele apresenta, deixa eu colocar aqui em vermelho, ele apresenta um alelo selvagem, como ele apresenta um alelo, o quê? Mutante. Multi. Coloquei aqui de mutante. Enquanto que o indivíduo de baixo, né, ele apresenta uma única linha que está relacionado com ele ser ou na verdade aqui no meio está errado. Ó. Peraí. Deixa eu apagar aqui a borracha. Essa aqui, onde eu tenho aqui a linha superior, que seria o meu mutante, né? Isso, aqui é o mutante. E a linha inferior, que é o meu selvagem. Então, nesse exemplo aí, no exemplo C, eu tenho apenas um homozigoto mutante. Então, eu consigo fazer esse tipo de análise com real-time também. Tá? Geralmente, nós utilizamos dois sistemas para a detecção das sequências. Ou seja, duas, como é o nome assim? Eu trabalho com enzimas que vão emitir algum grau de fluorescência. Um que é o sistema TACMA e o outro que é o sistema que eu chamo de CyberGreen. São os dois mais comuns de serem utilizados. Eu vou pular sobre essas etapas aqui de como é que funciona cada um deles, por causa do nosso horário, né? E eu já vou aqui mostrando como é que acontece as sequências, né? Então, no sistema TACMA, eu tenho ali duas enzimas, uma que vai estar no início, na extremidade 5 linhas, e outra que vai estar aqui na 3 linhas. Tá? À medida que a reação vai acontecendo, e vai acontecendo a amplificação, a DNA polimerase, ela vai clivando, ela vai quebrando essa sonda. E na medida que ela quebra, ela emite um certo grau de luminescência, que é o que está colocando aqui, ó, essa iluminaçãozinha aqui, vermelha. Tá? O que é que eu estou dizendo antes aqui? Ó? Uma sonda é constituída contendo um corante, que a gente chama de corante report, né? E um outro corante, que é o cache. Emite uma fluorescência, o report, e o cache, que é o silenciador. Certo? Então, se eu consigo correr por toda ela, eu vou emitir alguma luminescência. Se eu não correr, você não tem emissão de fluorescência nesse sistema. É meio complicadinho de entender. Isso é bom você dar uma assistida depois. Posso passar algum link mostrando como é que acontece a atuação desse sistema, o TACMA e o CyberGreen. O que é que interessa para mim aqui? Apenas saber que o CyberGreen e o TACMA são os dois corantes, né, os dois fluorescentes, digamos assim, mais utilizados. E também um outro ponto que é interessante, aqui o CyberGreen, né, mostrando, que o CyberGreen, ele se liga ao DNA dupla fita, enquanto o TACMA não. O TACMA, ele se liga ao DNA que foi ali separado, certo? Aqui o CyberGreen intercalado dentro de uma molécula de DNA. Tá? Aí o que é que interessa para a gente aqui? Ó? Se aumenta a fluorescência, aí no termociclador isso vai emitir o quê? Mais luz. Essa luz que está sendo emitida vai ter aqui uma fonte que vai estar captando essa luminescência. E você vai estar detectando e quantificando essa luz que está passando ali. Tá? Aqui o sistema CyberGreen, essa aqui, assim, aqui que é mais importante para a gente, né? Essas diferenças entre os dois sistemas. O CyberGreen, ele detecta o quê? O DNA fita dupla. Inclusive, se ele detecta o DNA fita dupla, ele vai reconhecer aquelas fitas. Lembra lá do começo que eu falei assim, ó, no começo tem muito resíduo, muita interferência, que para mim não é muito importante. O que me interessa são quando eu pego aquelas regiões que já são bem definidas na minha reação de PCR. O CyberGreen, ele vai se ligar àquelas regiões que são tanto inespecíficas. Então, você acha que com isso eu vou terminar aumentando ou diminuindo o falso positivo da minha amostra? Aumentando. Eu vou ter aqui, ó, que eu estou falando aqui embaixo, muito mais falso positivo com o CyberGreen do que o sistema TACMA. Porque o TACMA, ele só vai começar a captar fluorescência
quando eu tiver as minhas regiões de interesse do DNA sendo amplificada, né? Ele não vai pegar aquelas outras regiões que seriam maiores e que eu não tenho interesse. Ele só vai captar aquilo que eu realmente tenho interesse, que são essas regiões aqui. Então, ao mesmo tempo que ele é mais específico, aqui não pega não. Eu tenho também o quê? Uma chance de não estar conseguindo captar bem, né? Com o sistema Tachman. E o CyberGreen termina sendo o melhor nesse quesito. Então, olha só, uma reação bem otimizada, portanto, é essencial para os resultados precisos, né? Só que o CyberGreen pode gerar muito falso positivo por ele anelar com o DNA fita dupla. Eu acho que isso aqui, esse slide aqui é muito mais interessante para a gente do que ficar entendendo as diferenças entre os dois sistemas, o do CyberGreen e do sistema Tachman. O Tachman foi o primeiro a ser criado e o CyberGreen veio depois do sistema Tachman. Ok? E aqui eu termino essa aula. Alguma dúvida? Não, dá para entender. Larissa? Assim, eu sei que está um pouquinho complicado a gente dessas aulas online, mas a sensação que eu tenho é que, pelo menos em termos de interação com slides, se torna muito mais interessante do que na sala de aula presencial. Acho que na Sim. aula presencial, o mais interessante é que, por exemplo, eu quero escrever coisas mais detalhadas ali para mostrar no GEL, que eu não consigo. Eu consigo na sala, mas aqui eu não consigo porque fica muito limitado a questão do touch, né? E a tela do computador, a gente não tem a mesma sensibilidade, às vezes, que uma tela de celular. Mas, no Sim. geral, eu acho que tem sido legal. Eu queria que você falasse se você gostou da aula dessa forma, se acha que atrapalha ou se está ajudando a aula online, só para poder dar um retorno para a universidade também sobre isso. Foi a primeira, né, que eu tive, mas eu gostei porque deu para entender bem. Acho que é a primeira aula, então, essa, né? Foi, a minha foi, mas eu consegui entender bem o que foi passado. Ah, beleza, Deu então. para aprender direito. Alguma dúvida dessa aula de hoje? Acho que essa parte do real time é um pouquinho mais complicada, essa questão da utilização da fluorescência, né? Mas isso eu acho que com a leitura já dá para poder captar um pouquinho melhor. Eu coloquei É, 2 materiais lá, não sei se você já viu. eu comecei a ver um, mas não consegui terminar não, mas já comecei a olhar. Tá. Aí eu Eu comecei coloquei a ver um, um de PCR mesmo. sim. E o outro que eu coloquei foi sobre tipos de PCR, tá? Que não dá para a gente explorar todos os tipos em uma aula, mas aí com a leitura vocês vão entender. Tanto você quanto os outros colegas vão entender melhor um pouquinho sobre cada um, certo? Como eu falei, essa aula está gravada, logo logo eu finalizo a gravação dela e vou ver a questão da disponibilidade dela online. Os alunos os seus colegas que não puderam estar assistindo hoje por limitação de internet e uma série de outras questões que podem acontecer, certo? Certo. O que mais? Próxima semana, eu acredito que a gente vai estar na quarentena ainda. Eu vou estar fazendo atividade. Vou ver se eu faço pelo menos metade da aula de atividade referente a uma revisão de tudo que a gente viu até hoje, questões para a gente responder online, tá? E a outra metade dela a gente vai estar trabalhando com sequenciamento. Se a gente não conseguir terminar o sequenciamento, a gente continua com ele na semana seguinte. Mas eu quero fazer isso para poder ter um ponto de referência, o quanto que o pessoal está captando das aulas anteriores, estudando os capítulos do livro, tá? Tá bom. Você fala isso com a turma, eu vou colocar lá como aviso, mas já pode começar a falar para eles, dar uma estudada nesses capítulos que a gente vai fazer atividade online. Certo. Ah, e eu estou devendo a atividade da enzima de restrição, que eu vou postar lá. Agora de noite ainda, se não esqueço. Certo, não esqueça não. Semana, não vou esquecer não. Eu vou postar a atividade e eu vou querer que vocês, no dia, tirem a foto com o celular mesmo e mostrem para poder ver como é que ficou, se vocês entenderam ela ou não. Já que envolve cortar e colar papel. Certo. Então, Larissa, boa noite aí e até Tá. próxima semana. Qualquer dúvida, manda mensagem por lá. Certo. Tchau. Tchau.